Aos 70 anos, depois do funeral do marido, Helena Carvalho sentou-se sozinha na varanda da casa onde havia vivido por 45 anos e olhou para o jardim que Antônio tanto amava. As flores que ele plantara com tanto carinho ainda estavam ali, mas pareciam diferentes agora, como se também soubessem que nunca mais seriam regadas pelas mãos calejadas do homem que as havia cuidado com tanto amor. Helena segurava na mão o último cartão de aniversário que ele havia lhe dado, apenas 3 meses antes de partir, onde estava escrito com a letra trêmula dele: "Minha querida, você ainda tem tanto para viver. Não se esqueça de sonhar." Ela havia lido aquelas palavras centenas de vezes nas últimas semanas, tentando entender o que elas realmente significavam. Durante todo o casamento, Helena havia sido a esposa dedicada que cozinhava, limpava, cuidava da casa e criou os 3 filhos com amor e paciência. Antônio trabalhava na oficina mecânica da família, e ela sempre esteve ao lado dele, cuidando de tudo para que ele pudesse se concentrar no trabalho. Quando os filhos cresceram e saíram de casa, ela continuou na mesma rotina, cuidando da casa, fazendo as compras no mesmo mercado há décadas, conversando com as mesmas vizinhas sobre os mesmos assuntos. Era uma vida boa, tranquila, previsível. Mas agora, sentada naquela varanda silenciosa, Helena percebeu pela primeira vez em 70 anos que não sabia quem era ela quando não estava cuidando de alguém. Os filhos haviam sido carinhosos durante o funeral, mas cada um tinha sua própria família, seus próprios problemas, suas próprias vidas corridas. Carlos, o mais velho, morava em Brasília e vinha visitar 2 vezes por ano. Ana vivia em São Paulo, sempre ocupada com o trabalho e os filhos pequenos. Roberto, o caçula, estava no Rio de Janeiro tentando estabilizar o próprio negócio. Todos haviam sugerido que ela fosse morar com um deles, ou que contratasse uma cuidadora, ou que se mudasse para um desses residenciais para idosos onde poderia fazer atividades com pessoas da sua idade. Helena sabia que as sugestões vinham de um lugar de amor, mas a ideia de se tornar um fardo, ou de passar o resto de seus dias fazendo artesanato e jogando bingo, a deixava com uma sensação estranha no peito. Foi na segunda semana após o funeral, quando estava organizando os pertences de Antônio, que Helena encontrou algo que a surpreendeu completamente. No fundo de uma gaveta da escrivaninha dele, havia um envelope com o nome dela escrito com a letra caprichada que ele usava apenas para ocasiões especiais. Dentro, havia uma carta e uma caderneta de poupança que ela não sabia que existia. A carta dizia: "Minha querida Helena, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Durante todos esses anos, guardei um pouco de dinheiro todo mês, sem que você soubesse, porque queria ter certeza de que você ficaria bem quando eu não estivesse mais aqui. Mas não guardei esse dinheiro apenas para que você pagasse contas. Guardei para que você pudesse fazer algo que sempre quis fazer, mas nunca teve oportunidade. Lembra quando éramos jovens e você falava sobre conhecer o mundo? Lembra dos lugares que via nas revistas e dizia que gostaria de visitar? Agora você pode. Não deixe que ninguém diga que você é velha demais. Você ainda tem tempo para ser feliz do seu jeito." Helena olhou para o saldo da caderneta e não conseguiu acreditar. Eram 45 mil reais, juntados centavo por centavo durante décadas, sem que ela jamais desconfiasse. Antônio havia abdicado de cervejas com os amigos, de ferramentas novas para a oficina, de 1000 pequenos luxos, para juntar aquele dinheiro para ela. E mais impressionante ainda era o fato de que ele sabia, mesmo ela nunca tendo falado sobre isso nos últimos anos, que ela ainda sonhava com aqueles lugares que via nas revistas quando era jovem. Helena se lembrava perfeitamente de sentar-se na varanda da casa dos pais, aos 20 anos, folheando revistas e imaginando como seria conhecer Paris, caminhar pelas ruas de Roma, ver o mar de Santorini. Mas a vida aconteceu, o casamento veio, os filhos nasceram,
E aqueles sonhos foram guardados em algum lugar profundo do coração, quase esquecidos. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ela ficou acordada pensando na carta do marido, no dinheiro que ele havia guardado, nos sonhos que ela havia abandonado há tanto tempo. Pela primeira vez desde o funeral, ela não chorou. Em vez disso, sentiu algo que não sentia há décadas, uma sensação de possibilidade, de que talvez a vida ainda pudesse surpreendê-la. Quando o sol nasceu, Helena tomou uma decisão que chocaria a família inteira e mudaria completamente o rumo de seus últimos anos de vida. Ela iria usar aquele dinheiro exatamente como Antônio havia imaginado, para conhecer o mundo que sempre sonhou ver. Mas o que Helena não sabia era que essa decisão mudaria não apenas sua vida, mas revelaria uma verdade que poucos descobrem sobre como a coragem de recomeçar pode transformar completamente quem somos, mesmo aos 70 anos. Helena Maria Santos havia nascido em 1954 numa família simples de Minas Gerais, onde aprendeu desde cedo que mulher honesta casa, cuida da família e não fica sonhando com coisas impossíveis. Sua mãe, Dona Antônia, era uma mulher religiosa e trabalhadora que criou 5 filhos praticamente sozinha, já que o marido passava mais tempo na cachaça do que em casa. Helena era a única filha mulher, e desde os 12 anos ajudava a mãe com os afazeres domésticos e o cuidado dos irmãos menores. Ela era uma menina inteligente e curiosa, que adorava ler as revistas velhas que às vezes conseguia emprestado das patroas da mãe, que trabalhava como doméstica para famílias ricas da cidade. Nessas revistas, Helena descobriu um mundo que parecia impossível, cidades com prédios gigantescos, praias com água azul turquesa, pessoas elegantes caminhando por ruas de pedra em lugares com nomes estranhos como Paris, Roma, Londres. Ela recortava as fotos mais bonitas e colava num caderno velho, criando uma espécie de álbum dos seus sonhos. Quando a mãe descobriu, disse que aquilo era besteira, que ela deveria estar pensando em aprender a costurar direito ou cozinhar melhor, coisas úteis para quando se casasse. Menina, para com essa bobagem de ficar sonhando com lugar de rico. Nossa vida é aqui mesmo, e tem que agradecer a Deus por ter teto e comida, dizia Dona Antônia, sempre prática e realista. Aos 18 anos, Helena conheceu Antônio Carvalho numa festa junina da igreja. Ele era 3 anos mais velho, mecânico, trabalhador, e tinha aquele jeito gentil e respeitoso que a conquistou. Antônio não era rico, mas era estável, tinha um emprego fixo e planos de abrir a própria oficina. Quando pediu Helena em casamento, 6 meses depois, ela aceitou sem hesitar. Era um bom partido, um homem de bem, e ela realmente havia se apaixonado por ele. No dia do casamento, aos 19 anos, ela guardou o caderno com as fotos dos lugares distantes no fundo do baú, junto com o vestido de noiva, achando que aquela fase da vida havia passado. Os primeiros anos de casamento foram de muito trabalho e pouco dinheiro. Antônio conseguiu abrir a oficina, mas era difícil competir com as grandes autopeças da cidade. Helena engravidou logo depois do casamento, e Carlos nasceu quando ela tinha 21 anos. Depois vieram Ana e Roberto, com diferença de 2 anos entre cada um. Durante esses anos, Helena se dedicou completamente à família. Ela acordava às 5 da manhã para preparar o café da manhã do marido, cuidava das crianças o dia inteiro, ajudava na oficina quando necessário, e ainda por cima costurava roupas para fora para complementar a renda familiar. Era uma vida corrida, cansativa, mas também tinha seus momentos de felicidade. Antônio era um bom marido e pai. Ele nunca bebeu, nunca levantou a mão para ela ou para as crianças, e sempre tratou Helena com carinho e respeito. Nos domingos, quando a oficina estava fechada, eles faziam piqueniques no parque com as crianças, ou iam visitar os parentes. Eram momentos simples, mas Helena era feliz. Às vezes, quando estava sozinha dobrando roupas ou lavando louça,
Ela se lembrava das fotos do caderno, mas logo espantava esses pensamentos. Aquilo era coisa de menina sonhadora, e ela agora era uma mulher adulta com responsabilidades reais. Quando os filhos cresceram e saíram de casa, Helena sentiu um vazio estranho. Durante 25 anos, sua vida havia girado em torno de cuidar deles, e de repente a casa ficou silenciosa demais. Antônio notou que ela estava meio melancólica e sugeriu que ela arrumasse um hobby, talvez aprendesse crochê com as vizinhas, ou se juntasse ao grupo de oração da igreja. Helena tentou essas atividades, mas nada parecia preencher aquele espaço vazio que havia se aberto em seu peito. Ela se sentia como se estivesse apenas passando o tempo, esperando algo que não sabia bem o que era. Os anos foram passando, e Helena se acostumou com a rotina tranquila de dona de casa aposentada. Antônio desenvolveu diabetes e pressão alta, e ela passou a se preocupar principalmente com a saúde dele, controlando a alimentação, lembrando dos remédios, acompanhando nas consultas médicas. Quando ele teve o primeiro infarto, aos 68 anos, Helena entendeu que o tempo estava passando mais rápido do que ela imaginava. Eles tiveram mais 3 anos juntos depois disso, 3 anos bons onde ela cuidou dele com todo o amor que tinha, mas também 3 anos onde ela começou a pensar, pela primeira vez em décadas, no que aconteceria quando ele não estivesse mais ali. Enquanto Helena permanecia ali, cercada pelos destroços de sua vida anterior como esposa e mãe dedicada, não podia imaginar que em poucos meses estaria embarcando num avião pela primeira vez na vida, rumo a uma aventura que mudaria completamente sua percepção sobre o que significa viver. A primeira pessoa que Helena contou sobre sua decisão foi sua vizinha e melhor amiga, Dona Conceição, que quase derrubou a xícara de café quando ouviu. Helena, você enlouqueceu? Uma mulher da nossa idade viajando sozinha pelo mundo? E se você passar mal? E se te roubarem? E se você se perder? Conceição tinha a mesma idade de Helena e havia enviuvado 2 anos antes, mas sua reação foi de puro espanto e preocupação. Minha filha, essas coisas são para gente nova, para gente rica. Nós não fomos criadas para isso. Helena ouviu pacientemente todas as preocupações da amiga, mas pela primeira vez em anos, sentiu que tinha certeza absoluta sobre algo. Conceição, eu passei 50 anos sendo a filha que meus pais queriam, a esposa que o Antônio merecia, a mãe que meus filhos precisavam. Agora eu quero descobrir quem é a Helena. A reação dos filhos foi ainda mais intensa. Carlos ligou de Brasília em pânico depois que Helena contou sobre seus planos. Mãe, a senhora não pode estar falando sério. Viajar sozinha aos 70 anos? E se acontecer alguma coisa? A senhora nem sabe falar inglês. Ana veio de São Paulo no fim de semana seguinte com uma pilha de reportagens impressas sobre golpes contra turistas idosos e estatísticas de acidentes em viagens. Roberto sugeriu que ela usasse o dinheiro para reformar a casa ou comprar um carro novo. Todos eles falavam com amor, mas Helena percebia que eles a viam como uma velhinha frágil que precisava ser protegida, não como uma pessoa capaz de tomar suas próprias decisões. Foi durante uma dessas conversas difíceis com os filhos que Helena teve um insight importante. Ela percebeu que durante toda a vida havia tomado decisões baseadas no que os outros esperavam dela, no que era considerado apropriado, no que era seguro e sensato. Casar aos 19 anos era o que se esperava de uma moça de família. Ter filhos rapidamente era o natural. Dedicar-se inteiramente à família era o correto. Mas agora, pela primeira vez, ela queria tomar uma decisão baseada apenas no que seu coração estava pedindo. Filhos, eu amo vocês mais que tudo nesta vida, ela disse durante um almoço onde todos estavam reunidos para tentar dissuadi-la. Mas eu preciso que vocês entendam que eu não vou viver para sempre. E antes de partir,
eu quero conhecer pelo menos um pouquinho do mundo que sempre sonhei ver. O momento decisivo veio quando Helena foi à agência de viagens do centro da cidade para se informar sobre como funcionavam essas viagens internacionais. A atendente, uma moça jovem chamada Patrícia, inicialmente ficou surpresa quando Helena disse que queria viajar sozinha para a Europa, mas depois ficou genuinamente entusiasmada em ajudar. A senhora sabe que existe todo um movimento de pessoas da terceira idade viajando pelo mundo? Tem grupos, tem roteiros especiais, tem até aplicativos para encontrar outros viajantes seniores. Patrícia mostrou para Helena fotos de pessoas de 60, 70, 80 anos visitando lugares incríveis, algumas sozinhas, outras em grupos, todas com sorrisos enormes no rosto. Naquela tarde na agência, Helena descobriu um mundo completamente novo. Soube que existiam seguros de viagem especiais para idosos, que muitos países ofereciam descontos para pessoas da terceira idade, que havia hotéis e pousadas especializados em receber viajantes mais velhos. Patrícia lhe mostrou depoimentos de outras mulheres que haviam começado a viajar depois dos 65 anos, histórias de aventuras, descobertas, amizades feitas pelo mundo. A senhora não vai acreditar, mas uma das minhas clientes mais aventureiras tem 78 anos e acabou de voltar de uma viagem sozinha pela Ásia, contou Patrícia. Ela sempre diz que lamenta não ter começado a viajar antes. Helena saiu da agência com um pacote de informações e, mais importante, com a confirmação de que seu sonho não era impossível nem perigoso quanto os filhos achavam. Ela começou a pesquisar na internet da biblioteca municipal, aprendendo sobre os destinos que sempre sonhou conhecer. Descobriu que Paris tinha um sistema de metrô fácil de usar, que Roma oferecia tours em português, que muitos hotéis tinham funcionários que falavam várias línguas. Cada informação nova alimentava mais sua determinação e diminuía seus medos. Se você está sendo tocado por esta história de coragem e renovação, saiba que histórias como esta acontecem todos os dias ao nosso redor. Pessoas que decidem que nunca é tarde demais para realizar sonhos guardados, que escolhem a aventura em vez da segurança, que provam que a idade é apenas um número quando se trata de buscar felicidade. Inscreva-se em Histórias de Luz para acompanhar mais relatos inspiradores de pessoas que ousaram recomeçar quando todos achavam que era tarde demais. Voltemos agora para descobrir como Helena transformou essa decisão corajosa em realidade. O que Helena descobriu nos dias seguintes foi que preparar-se para uma mudança radical de vida aos 70 anos exigiria não apenas coragem, mas também uma determinação que ela não sabia que possuía. Durante as semanas seguintes, Helena se transformou numa pessoa que nem ela mesma reconhecia. A mulher que durante 50 anos havia seguido a mesma rotina agora acordava todos os dias com uma energia nova, uma sensação de propósito que não sentia há décadas. Ela comprou um caderno novo e começou a planejar sua viagem com a mesma dedicação que antes dedicava ao cuidado da família. Fez listas de documentos necessários, pesquisou sobre câmbio de moeda, anotou dicas de segurança, e até mesmo se matriculou num curso básico de inglês para a terceira idade oferecido pela prefeitura. A primeira grande decisão foi sobre o destino. Helena tinha o mundo inteiro pela frente, mas sabia que precisava começar por algum lugar que não fosse muito complicado para uma primeira viagem internacional. Depois de muito pesquisar, ela escolheu um roteiro de 15 dias pela Europa, visitando Paris, Roma e Barcelona, 3 cidades que sempre apareciam naquelas revistas que ela colecionava quando jovem. Patrícia, da agência de viagens, a ajudou a planejar um itinerário que incluía hospedagem em hotéis bem localizados, alguns passeios organizados para que ela não se sentisse perdida, mas também tempo livre para explorar por conta própria. O momento mais emocionante foi quando Helena foi comprar a primeira mala de viagem da sua vida. Aos 70 anos,
Ela nunca havia precisado de uma mala de verdade, apenas daquelas sacolas pequenas para visitas à família em cidades próximas. Na loja, ela ficou uns minutos parada na frente das opções, tocando o material, imaginando aquela mala sendo carregada por aeroportos europeus. A senhora vai adorar viajar, disse a vendedora, uma mulher de meia idade que ficou encantada com a história de Helena. Minha mãe começou a viajar aos 68 e agora diz que foram os melhores anos da vida dela. A preparação prática foi mais fácil do que Helena esperava, mas a preparação emocional foi mais difícil. Os filhos continuavam preocupados e faziam questão de ligar todos os dias com novas objeções. Mãe, e se a senhora se perder? E se não conseguir se comunicar? E se ficar doente longe de casa? Helena entendia as preocupações deles, mas também estava aprendendo a não deixar que os medos dos outros se tornassem os seus próprios medos. Ela fez todos os exames médicos, contratou o melhor seguro de viagem disponível, e até comprou um celular novo com internet internacional para que pudesse se comunicar com a família todos os dias. O que mais surpreendeu Helena durante esse período de preparação foi descobrir uma versão de si mesma que ela não conhecia. A mulher tímida que sempre esperava que outros tomassem decisões por ela estava se tornando alguém confiante, que pesquisava opções, comparava preços, fazia escolhas. Quando foi ao consulado francês para solicitar o visto, Helena se sentiu como uma pessoa importante, uma cidadã do mundo que tinha o direito de conhecer outros países. Primeira viagem à Europa, perguntou o funcionário ao revisar seus documentos. Sim, mas não será a última, respondeu Helena com uma segurança que a surpreendeu. Durante esse período, Helena também começou a ver a casa onde havia morado por 45 anos com outros olhos. Não era mais o lugar onde ela estava presa por obrigações familiares, mas sim a base segura da qual ela partiria para suas aventuras. Ela organizou tudo para que a casa ficasse bem cuidada durante sua ausência. Dona Conceição ficaria de olho, o vizinho regaria o jardim, as contas estavam programadas para débito automático. Pela primeira vez, Helena se sentia dona da própria vida. A última semana antes da viagem foi uma mistura de ansiedade e excitação. Helena fez e refez a mala várias vezes, conferiu os documentos inúmeras vezes, e teve algumas noites de insônia onde se questionava se não estava sendo irresponsável demais. Mas sempre que essas dúvidas apareciam, ela se lembrava das palavras de Antônia na carta: não deixe que ninguém diga que você é velha demais. Você ainda tem tempo para ser feliz do seu jeito. E então a excitação voltava, mais forte que o medo. Na véspera da viagem, Ana veio de São Paulo para se despedir da mãe e para fazer uma última tentativa de dissuadi-la. Mãe, ainda dá tempo de cancelar tudo. A senhora pode viajar pelo Brasil primeiro, para se acostumar. Mas quando Ana viu a mala arrumada, os documentos organizados numa pasta, e principalmente o brilho nos olhos da mãe, ela entendeu que não adiantaria insistir. A senhora parece uma pessoa diferente, disse Ana, meio admirada, meio preocupada. Eu me sinto uma pessoa diferente, respondeu Helena. E acho que isso é uma coisa boa. Mas Helena ainda não estava preparada para a transformação profunda que a esperava do outro lado do oceano, quando descobriria que viajar sozinha aos 70 anos seria muito mais que conhecer lugares novos. O momento que mudou tudo para Helena aconteceu no terceiro dia em Paris, quando ela estava sentada num café na Champs-Élysées tomando um cappuccino e tentando entender o cardápio em francês. Ela havia passado os 2 primeiros dias em tours organizados, visitando a Torre Eiffel e o Louvre com um grupo de turistas brasileiros, se sentindo segura mas um pouco limitada. Naquela manhã, ela havia decidido sair sozinha para explorar a cidade no seu próprio ritmo, e agora estava ali, numa das avenidas mais famosas do mundo, se sentindo ao mesmo tempo maravilhada e completamente fora da sua zona de conforto.
Foi quando uma senhora elegante, de cabelos grisalhos bem cortados e roupas que pareciam caras mas confortáveis, se aproximou da mesa dela. Desculpe incomodar, mas percebi que você está com um guia de Paris em português. Você é brasileira? A mulher falava português com um sotaque que Helena não conseguiu identificar. Sou sim, de Minas Gerais, respondeu Helena, surpresa mas contente por encontrar alguém que falasse sua língua. Que maravilha! Eu sou Margarete, portuguesa, mas moro em Paris há 30 anos. Posso me sentar? Adoro conhecer outros falantes de português aqui na cidade. Margarete tinha 68 anos e uma energia contagiante. Ela contou para Helena que havia se mudado para Paris aos 38 anos, depois de se divorciar em Lisboa, para recomeçar a vida. Começou trabalhando como professora de português, depois abriu uma pequena livraria especializada em literatura lusófona, e agora, aposentada, passava os dias explorando museus, fazendo cursos de arte, e viajando pelo mundo. E você, querida? Primeira vez em Paris? Quando Helena contou sua história, como havia enviuvado recentemente e decidido realizar o sonho de conhecer o mundo aos 70 anos, Margarete bateu palmas de alegria. Mas que coragem maravilhosa! Você me lembra eu mesma há 30 anos. A conversa se estendeu por horas. Margarete contou sobre as dificuldades que enfrentou ao se mudar para um país estrangeiro sem falar bem a língua, sobre como foi assustador e libertador ao mesmo tempo descobrir que podia ser uma pessoa completamente diferente longe de casa. Sabe o que é mais incrível em recomeçar em outro lugar? Perguntou Margarete. É descobrir que você pode ser exatamente quem sempre quis ser, sem as limitações que os outros colocam em você. Helena ouvia fascinada, sentindo que cada palavra de Margarete ecoava algo profundo em seu coração. Posso te fazer uma pergunta pessoal, disse Margarete depois de um tempo. Você está viajando por algumas semanas e depois vai voltar para a sua vida normal, ou está aberta a algo mais radical? Helena não entendeu imediatamente a pergunta. Como assim, mais radical? Margarete sorriu. Eu conheço dezenas de pessoas que começaram com uma viagem de férias e acabaram mudando de vida completamente. Pessoas que descobriram que podiam viver em outros países, que podiam recomeçar, que podiam ser aventureiras mesmo depois dos 60, 70 anos. Você já pensou nessa possibilidade? A pergunta de Margarete acertou Helena como um raio. Durante toda a preparação da viagem, ela havia pensado nisso como uma aventura temporária, 2 semanas de sonho antes de voltar à realidade. Mas agora, sentada naquele café em Paris, conversando com uma mulher que havia realmente mudado de vida na meia-idade, Helena se deu conta de que havia uma outra possibilidade que ela nem havia considerado. E se ela não precisasse voltar? E se essa não fosse apenas uma viagem, mas o começo de uma vida completamente nova? Eu nunca pensei nisso, admitiu Helena, sentindo o coração acelerar. Mas agora que você falou, eu não sei. É possível mesmo? Uma pessoa da minha idade, com meus recursos limitados. Margarete riu. Querida, metade dos brasileiros que conheço aqui chegaram depois dos 60 anos. Tem gente que vende tudo no Brasil e vem viver aqui com o dinheiro da aposentadoria, que vale muito mais na Europa. Tem gente que vai morar na Espanha, em Portugal, na Itália. Existem vistos especiais para aposentados, comunidades de brasileiros, redes de apoio. Naquele momento, sentada num café em Paris, aos 70 anos, Helena Carvalho tomou a decisão mais radical de sua vida inteira. Ela não voltaria ao Brasil como a mesma pessoa que havia partido. Na verdade, ela talvez não voltasse ao Brasil tão cedo assim. Ela usaria o resto da viagem não apenas para turistar,
mas para pesquisar a possibilidade de uma mudança de vida completa. Margarete, disse ela, surpresa com a firmeza da própria voz, você poderia me ajudar a entender como uma pessoa faz para recomeçar a vida em outro país? O que aconteceu depois dessa conversa mostraria que às vezes as decisões mais importantes da vida são tomadas não em momentos de crise, mas em momentos de absoluta clareza sobre quem realmente queremos ser. A primeira coisa que Margarete fez foi levar Helena para conhecer a Maison do Brasil, um centro cultural brasileiro em Paris onde ela descobriu uma comunidade vibrante de brasileiros que haviam feito exatamente o que ela estava considerando. Ali, Helena conheceu pessoas como seu Joaquim, de 72 anos, que havia vendido sítio em Goiás e agora vivia num apartamento pequenininho mas charmoso no Marais, sustentando-se com a aposentadoria brasileira e explorando uma nova paixão pela fotografia. Conheceu Dona Carmen, de 69 anos, que após ficar viúva em Recife decidiu se mudar para Barcelona, onde agora dava aulas de português e forró para europeus curiosos sobre a cultura brasileira. As histórias que Helena ouviu naquela tarde mudaram completamente sua perspectiva sobre o que era possível na terceira idade. Essas pessoas não eram ricas nem aventureiras de profissão. Eram aposentados comuns que haviam descoberto que com planejamento e coragem, era possível viver dignamente na Europa com uma aposentadoria brasileira, especialmente em países como Portugal e Espanha, onde o custo de vida era mais baixo e havia facilidades para brasileiros. A diferença, explicou seu Joaquim, é que aqui eu não sou visto como um velhinho que já viveu tudo o que tinha para viver. Aqui eu sou um brasileiro interessante que tem histórias para contar e coisas novas para aprender. Helena passou os dias seguintes da viagem de forma completamente diferente do que havia planejado. Em vez de apenas fazer turismo, ela estava pesquisando bairros, visitando imobiliárias, conversando com brasileiros sobre aspectos práticos da mudança. Descobriu que em Portugal, país que oferecia facilidades especiais para aposentados brasileiros, ela poderia alugar um apartamento pequeno mais confortável por 400 euros por mês, valor que cabia perfeitamente no seu orçamento. Descobriu que havia comunidades de brasileiros em cidades menores da Espanha onde o custo de vida era ainda menor e a qualidade de vida excelente. O momento mais desafiador veio quando Helena decidiu ligar para os filhos e contar sobre sua nova perspectiva. A ligação foi feita do hotel em Roma, no 7º dia da viagem, e a reação foi exatamente o que ela esperava: choque, preocupação e uma tentativa desesperada de fazê-la mudar de ideia. "Mãe, a senhora enlouqueceu de vez", gritou Carlos. "Como assim mudar para outro país? A senhora nem fala a língua direito." Ana chorou ao telefone, dizendo que não poderia viver sabendo que a mãe estava sozinha tão longe. Roberto foi mais direto: "Mãe, isso é loucura. A senhora volta para casa e paramos com essa história." Mas algo havia mudado fundamentalmente em Helena durante aquela semana. A mulher que havia passado a vida inteira tomando decisões baseadas no que os filhos, o marido, a sociedade esperavam dela, agora se sentia forte o suficiente para seguir seu próprio coração. "Filhos", disse ela com uma calma que os surpreendeu, "eu amo vocês mais que tudo, mas eu preciso que vocês entendam que pela primeira vez na vida eu estou fazendo algo que é totalmente meu. Não é contra vocês, é a favor de mim." A conversa foi difícil, houve lágrimas e discussões, mas Helena se manteve firme em sua posição. Durante os últimos dias da viagem, Helena experimentou uma sensação de liberdade que nunca havia sentido antes. Em Barcelona, ela andou sozinha pelas Ramblas, comeu paella num restaurante onde não falavam português, se perdeu e se achou várias vezes, e descobriu que era muito mais capaz e corajosa do que jamais imaginara. Cada pequena conquista, cada problema resolvido sozinha, cada momento de beleza vivido plenamente, confirmava que ela estava no caminho certo.
Histórias de transformação e coragem na terceira idade continuam a nos inspirar todos os dias. No canal Histórias de Luz, compartilhamos relatos reais de pessoas que escolheram a aventura em vez da segurança, que provaram que nunca é tarde demais para recomeçar. Se essa história está tocando seu coração e fazendo você questionar suas próprias limitações, inscreva-se para acompanhar mais narrativas que mostram como a vida pode surpreender quando temos coragem de sair da zona de conforto. A jornada de Helena estava apenas começando, e o que aconteceu quando ela voltou ao Brasil surpreenderia até mesmo aqueles que acreditavam em segundas chances. Na última noite em Barcelona, Helena sentou-se no terraço do hotel e escreveu uma carta para Antônio. Meu querido, começou ela, sei que de onde você está pode me ver, e espero que esteja orgulhoso. Usei o dinheiro que você guardou exatamente como você imaginou, mas descobri algo que nem você nem eu sabíamos, que eu ainda tinha muito para viver e descobrir sobre mim mesma. Obrigada por me dar essa oportunidade de me encontrar. O voo de volta ao Brasil foi completamente diferente do voo de ida. Helena não era mais a viúva de 70 anos que partirá 2 semanas antes em busca de uma aventura temporária. Ela era agora uma mulher que havia descoberto uma nova versão de si mesma e que voltava com um plano concreto para mudar de vida completamente. Durante as 11 horas de voo, ela organizou suas ideias, fez listas de tudo o que precisaria providenciar, e se preparou mentalmente para as conversas difíceis que teria pela frente. Chegando em casa, Helena foi recebida por Dona Conceição e pelos filhos, que esperavam encontrar a mãe aliviada por estar de volta ao ambiente familiar e seguro. Em vez disso, encontraram uma mulher energizada, falando de lugares, pessoas e possibilidades com um entusiasmo que não viam nela há décadas. Vocês não vão acreditar nas pessoas que conheci, disse Helena, mostrando centenas de fotos no celular novo. E não vão acreditar nas oportunidades que descobri. Durante as semanas seguintes, Helena colocou em prática um plano que havia sido amadurecido durante a viagem. Primeiro, ela procurou um despachante especializado em documentação para morar no exterior e começou o processo de solicitação de visto de aposentado para Portugal. Descobriu que o processo era mais simples do que imaginava. Com sua aposentadoria e o dinheiro que Antônio havia guardado, ela tinha condições financeiras suficientes para comprovar que não seria um fardo para o sistema português. Simultaneamente, Helena começou a organizar sua vida no Brasil para a mudança. Decidiu vender a casa onde havia morado por 45 anos, uma decisão que chocou profundamente os filhos e vizinhos. Mãe, essa casa tem nossa história toda, argumentou Ana. E sempre terá, respondeu Helena. Mas agora eu quero criar uma história nova. O dinheiro da venda da casa, somado às economias de Antônio, lhe daria uma segurança financeira para viver confortavelmente em Portugal por muitos anos. A parte mais difícil foi lidar com a resistência da família e amigos. Dona Conceição chorava toda vez que o assunto era mencionado. Helena, você vai me deixar aqui sozinha depois de 40 anos de amizade? Os filhos alternavam entre tentar convencê-la a desistir e tentar aceitá-la a decisão da mãe. Foi Carlos, o filho mais velho, quem finalmente entendeu. Mãe, disse ele durante uma visita, eu não concordo com sua decisão, mas preciso admitir que nunca vi a senhora tão viva. Há anos que a senhora parecia estar apenas esperando o tempo passar. Helena escolheu a cidade do Porto, em Portugal, como seu novo lar. Durante sua pesquisa, havia descoberto que lá existia uma comunidade significativa de brasileiros, o clima era agradável, o custo de vida era acessível, e a cidade tinha uma energia cultural que a atraía. Margarete, sua nova amiga de Paris, a colocou em contato com uma corretora brasileira que vivia no Porto há 10 anos e que a ajudou a encontrar um apartamento pequeno mas charmoso no centro histórico da cidade. O dia da partida foi emocionalmente intenso.
Helena havia vendido ou doado a maior parte de seus pertences, ficando apenas com roupas, documentos, algumas fotos de família e o caderno velho com as figuras de lugares distantes que havia guardado desde jovem. Finalmente vou visitar todos esses lugares de verdade, disse ela para Dona Conceição, folheando as páginas amareladas. No aeroporto, os 3 filhos estavam presentes, ainda preocupados, mas tentando demonstrar apoio. Mãe, a senhora promete que vai ligar todos os dias, pediu Roberto. Prometo, disse Helena. E prometo também que vocês são sempre bem-vindos para me visitar em minha nova casa. No avião, Helena sentiu uma mistura de nostalgia e excitação que nunca havia experimentado. Aos 70 anos, ela estava literalmente voando em direção a uma vida nova, deixando para trás 5 décadas de rotina e segurança em troca de aventura e descoberta. Quando o avião decolou de São Paulo, ela olhou pela janela e murmurou: "Obrigada, Antônio. Obrigada por me dar a coragem que eu não sabia que tinha." Chegando ao porto, Helena foi recebida por Maria, a corretora brasileira que havia se tornado uma amiga virtual durante os meses de preparação. "Bem-vinda à sua nova vida", disse Maria, abraçando Helena no aeroporto. Naquele momento, Helena soube que havia tomado a decisão certa. Ela não estava apenas mudando de país, estava se tornando a pessoa que sempre poderia ter sido, mas nunca havia tido coragem de ser. 6 meses depois de chegar ao porto, Helena havia se transformado numa pessoa irreconhecível para quem a conhecera no Brasil. Aos 70 anos, ela acordava todos os dias com uma energia e um propósito que não sentia há décadas. Seu apartamento no centro histórico do Porto, pequeno mas aconchegante, havia se tornado um verdadeiro lar, decorado com uma mistura das poucas lembranças que trouxera do Brasil e das descobertas que fazia constantemente em mercados de antiguidades e feiras locais. A rotina de Helena em Portugal era completamente diferente de sua vida anterior. Ela se inscrevera num curso de português europeu para estrangeiros, onde fez amizade com pessoas de diversos países que, como ela, haviam decidido recomeçar a vida em Portugal. Também se juntou a um grupo de caminhada para seniores que explorava diferentes regiões do país todos os fins de semana. "Eu conheci mais de Portugal em 6 meses do que conheci do Brasil em 70 anos, ela dizia, rindo, durante as ligações semanais com os filhos. Mais surpreendente ainda foi a descoberta de talentos que Helena nunca soube que possuía. Ela se inscreveu num curso de fotografia e descobriu que tinha um olhar natural para capturar a beleza das ruas de pedra do Porto, das expressões dos vendedores no mercado, dos espores do sol sobre o Rio Douro. Suas fotos começaram a chamar atenção no grupo de brasileiros da cidade, e ela até vendeu algumas para turistas que visitavam os cafés onde ela costumava sentar para editar suas imagens. A transformação mais profunda, no entanto, era interna. Helena havia descoberto uma versão de si mesma que era corajosa, independente e curiosa. A mulher que no Brasil dependia dos filhos para tomar decisões importantes agora navegava sozinha pelo sistema de saúde português, resolvia problemas burocráticos, e até mesmo planejava viagens para outros países europeus. "Eu me sinto como se tivesse acordado de um sono de 50 anos, ela escreveu numa carta para Dona Conceição. "Não é que minha vida anterior fosse ruim, mas eu não sabia que podia existir de uma forma tão completa." Os relacionamentos familiares também haviam evoluído de forma surpreendente. Inicialmente resistentes à mudança da mãe, os filhos gradualmente começaram a perceber que Helena estava genuinamente feliz e realizada. Ana foi a primeira a visitá-la, passando uma semana no Porto, e ficou impressionada com a transformação da mãe. "Ela parece 10 anos mais nova", contou Ana para os irmãos depois da visita. "E está mais interessante também. Tem sempre uma história nova para contar, um lugar novo que visitou, uma pessoa interessante que conheceu."
Helena também havia encontrado uma nova forma de se relacionar com a memória de Antônio. Em vez de carregar o luto como um peso, ela havia transformado a gratidão pelo que ele havia lhe proporcionado numa energia para viver intensamente. Ela visitava a igreja portuguesa do bairro não por obrigação religiosa, mas porque encontrava paz lá, e sempre acendia uma vela agradecendo a Antônio por ter tornado possível essa nova vida. Ele sabia o que estava fazendo quando guardou aquele dinheiro, ela dizia. Ele sabia que eu precisava descobrir quem eu realmente era. A Helena de 70 anos que vivia no Porto era assertiva, aventureira e surpreendentemente adaptável. Ela havia aprendido a usar aplicativos de transporte, navegava pelas burocracias portuguesas com paciência e determinação, e até mesmo começou a dar dicas para outros brasileiros que pensavam em se mudar para Portugal. Seu apartamento se tornou um ponto de encontro informal para novos imigrantes brasileiros que precisavam de orientação e encorajamento. Mais importante ainda, Helena havia provado para si mesma que era possível reinventar-se completamente aos 70 anos. Ela não estava simplesmente passando o tempo ou esperando o fim chegar. Ela estava vivendo ativamente, construindo relacionamentos novos, explorando interesses que nem sabia que tinha, e criando memórias que jamais imaginou que faria. A decisão radical de Helena de mudar de vida aos 70 anos criou ondas de impacto que se estenderam muito além de sua própria transformação pessoal. No Brasil, sua história começou a circular primeiro entre as amigas de Dona Conceição, depois se espalhou pela igreja, pelo bairro, e eventualmente chegou à imprensa local. Mineira de 70 anos vende tudo e vai morar em Portugal, foi a manchete do jornal regional que fez Helena se tornar uma pequena celebridade local e, mais importante, um símbolo de que nunca é tarde demais para recomeçar. Dona Conceição, inicialmente devastada pela partida da amiga, passou por sua própria transformação inspirada no exemplo de Helena. Aos 72 anos, ela decidiu que também não ia ficar apenas esperando o tempo passar. Vendeu a casa grande onde morava sozinha, se mudou para um apartamento menor e mais prático, e usou o dinheiro que sobrou para realizar um sonho antigo, fazer uma especialização em artesanato e abrir uma pequena loja no centro da cidade. Se a Helena pode recomeçar aos 70, eu posso recomeçar aos 72, ela dizia para quem quisesse ouvir. Os filhos de Helena, que inicialmente se opuseram veementemente à mudança da mãe, gradualmente começaram a questionar suas próprias vidas. Carlos, que vivia uma rotina estressante em Brasília, começou a planejar uma aposentadoria antecipada para poder viajar mais. Ana descobriu que havia herdado o gene aventureiro da mãe e começou a incluir viagens internacionais nos planos familiares. Roberto, o mais resistente à mudança, foi quem mais se surpreendeu quando visitou a mãe em Portugal e descobriu que também sonhava secretamente com uma vida menos previsível. No Porto, Helena se tornou uma espécie de embaixadora informal do movimento de brasileiros seniores que decidem recomeçar a vida na Europa. Sua história inspirou dezenas de outras pessoas a considerar mudanças similares. Maria, a corretora que a havia ajudado, criou um grupo de WhatsApp chamado Recomeço aos 70, que conectava brasileiros mais velhos interessados em se mudar para Portugal. Helena foi a prova de que é possível, dizia Maria. Depois dela, muita gente teve coragem de dar o passo. A transformação de Helena também impactou a comunidade portuguesa local. Sua energia e curiosidade genuína sobre a cultura local cativaram vizinhos, comerciantes e funcionários públicos que interagiam com ela. Seu José, o padeiro da esquina, sempre dizia: "Essa brasileira tem mais energia que meus netos." A história dela chegou até a junta de freguesia, que começou a criar programas específicos para integrar melhor os imigrantes seniores à comunidade local. Mais profundamente, a jornada de Helena influenciou a percepção de muitas pessoas sobre o que significa envelhecer.
Sua história provou que a terceira idade não precisa ser sinônimo de declínio, limitação ou resignação. Pode ser, ao contrário, um momento de maior liberdade e autenticidade da vida, quando finalmente nos sentimos livres das expectativas alheias e podemos perseguir nossos próprios sonhos sem medo do julgamento. O impacto se estendeu até mesmo para pessoas que nunca conheceram Helena pessoalmente. Sua história, compartilhada em blogs de viagem, grupos de Facebook para aposentados e artigos sobre inovação na terceira idade, inspirou centenas de pessoas ao redor do mundo a repensar suas próprias limitações autoimpostas. Se uma dona de casa mineira de 70 anos pode recomeçar a vida do zero em outro país, o que me impede de perseguir meus próprios sonhos? Essa era a pergunta que sua história provocava nas pessoas. Helena também se tornou um exemplo poderoso para seus novos amigos em Portugal. Pessoas de diversas nacionalidades que conheceu nos cursos e grupos de atividades frequentemente comentavam como ela as inspirava a serem mais corajosas em suas próprias vidas. Helena me ensinou que coragem não tem idade, disse Francesca, uma italiana de 65 anos que conheceu no grupo de caminhada. Se ela pode deixar tudo para trás e recomeçar, eu posso pelo menos tentar coisas novas aqui mesmo. O aspecto mais tocante do impacto duradouro foi como a história de Helena mudou conversas familiares ao redor do Brasil. Filhos adultos começaram a ver seus pais idosos não como pessoas frágeis que precisavam ser protegidas, mas como indivíduos com sonhos e potencial ainda não explorado. Pais e mães na casa dos 60 e 70 anos começaram a se permitir sonhar novamente, inspirados pelo exemplo de que nunca é tarde demais para uma grande mudança. 2 anos depois de sua mudança para Portugal, Helena Carvalho havia se tornado muito mais do que uma aposentada brasileira vivendo na Europa. Ela havia se transformado num símbolo vivo de que a vida pode ser completamente reinventada em qualquer idade, e que coragem não tem prazo de validade. Sua história pessoal havia inspirado o movimento informal mais poderoso de pessoas que escolheram a aventura sobre a segurança, a descoberta sobre a rotina, e a autenticidade sobre as expectativas sociais. Helena agora mantinha um blog simples onde documentava suas aventuras pela Europa, compartilhando dicas práticas para outros senhores interessados em mudanças radicais de vida, mas principalmente contando suas descobertas pessoais sobre o que significa viver plenamente. Aos 72 anos, eu finalmente descobri quem eu sou quando não estou tentando ser quem os outros esperam que eu seja, ela escreveu numa postagem que foi compartilhada milhares de vezes. E descobri que essa pessoa é muito mais interessante do que eu imaginava. O legado mais poderoso de Helena não estava nas fotos dos lugares lindos que visitou ou nas histórias aventureiras que colecionou, mas na mensagem fundamental que sua vida passou a representar, que recomeçar não é privilégio da juventude, que sonhos não têm data de validade, e que a terceira idade pode ser o capítulo mais autêntico e libertador da vida de uma pessoa. Ela provou que quando finalmente nos livramos do medo do julgamento alheio e das limitações que nós mesmos nos impomos, descobrimos capacidades e coragens que nem sabíamos que possuíamos. Sua família, que inicialmente resistiu à mudança, agora eram seus maiores admiradores e divulgadores da sua história. Ana criou uma página no Instagram chamada Minha Mãe aos 70, onde compartilhava as aventuras de Helena e recebia mensagens de centenas de pessoas agradecendo pela inspiração. Carlos começou a planejar sua própria mudança radical para quando se aposentasse. Roberto, que era o mais tradicional dos três, admitiu publicamente que a mãe havia lhe ensinado que segurança demais pode ser a maior insegurança de todas. A história de Helena chegou até universidades que estudam envelhecimento ativo e psicologia positiva. Pesquisadores usavam seu caso como exemplo de como decisões corajosas na terceira idade podem levar não apenas à satisfação pessoal, mas também ao desenvolvimento de novas habilidades e à expansão da identidade pessoal.
O caso de Helena Carvalho desafia todos os estereótipos sobre limitações relacionadas à idade, escreveu uma psicóloga especializada em gerontologia num artigo acadêmico. Mais importante ainda, Helena inspirou uma nova conversa sobre o que significa envelhecer com dignidade e propósito. Sua história provou que envelhecer não significa necessariamente aceitar limitações crescentes, mas pode significar finalmente ter a liberdade e a sabedoria para fazer escolhas baseadas exclusivamente no que traz alegria e significado à vida. Eu passei 50 anos vivendo para os outros, ela disse numa entrevista para uma revista portuguesa sobre inovação na terceira idade. Agora estou vivendo para mim, e descobri que quando fazemos isso, inspiramos os outros também a viverem mais plenamente. O legado de Helena se espalhou através de palestras que ela começou a dar para grupos de aposentados, workshops sobre recomeço na terceira idade que facilitava informalmente, e principalmente através do exemplo vivo de que era possível ser uma pessoa completamente diferente aos 70 anos do que se foi aos 50 ou 60. Sua casa no Porto se tornou um ponto de peregrinação informal para brasileiros que estavam considerando mudanças similares, e ela sempre os recebia com café, conselhos práticos, e principalmente com a mensagem de que nunca é tarde demais para descobrir quem realmente somos. Anos depois, quando jornalistas perguntavam sobre o segredo de sua transformação, Helena sempre voltava ao mesmo ponto: eu aprendi que a vida é muito mais longa e cheia de possibilidades do que nos ensinaram a acreditar. E aprendi que coragem não é a ausência de medo, mas fazer o que o coração pede mesmo tendo medo. Era essa filosofia que havia transformado uma viúva de 70 anos numa aventureira internacional, numa inspiração para milhares de pessoas, e principalmente numa versão mais autêntica e realizada de si mesma. Sua história provou que algumas das melhores decisões da vida são tomadas quando paramos de pensar no que é sensato ou apropriado para nossa idade, e começamos a pensar no que é verdadeiro para nosso coração. Helena havia reescrito não apenas sua própria narrativa, mas havia ajudado a reescrever as narrativas de inúmeras outras pessoas sobre o que é possível na terceira idade, inspirando outros a reescreverem suas próprias histórias com coragem, autenticidade e uma curiosidade juvenil sobre o que a vida ainda pode oferecer. Mudanças corajosas que reescrevem destinos continuam a nos inspirar e desafiar nossas próprias limitações autoimpostas. No canal Histórias de Luz, compartilhamos relatos reais de pessoas que provaram que nunca é tarde demais para recomeçar, que escolheram a aventura sobre a segurança, que decidiram viver seus sonhos em vez de apenas sonhar com eles. Se esta história de Helena tocou seu coração e fez você questionar suas próprias possibilidades, inscreva-se para acompanhar mais narrativas que mostram como a vida pode ser surpreendentemente generosa quando temos coragem de sair da zona de conforto e descobrir quem realmente podemos ser. Esta foi mais uma História de Luz.